Galera colorada, com vocês Axel Colorado e mais um vídeo. Peço para vocês na largada do vídeo já dar aquele like para dar aquela força pro canal do Axel Colorado, tá bom, pessoal? Bem, day after do jogo do Internacional, ontem no Beira-Rio, mais um fiasco, Internacional 3, Coritiba 4 em pleno Beira-Rio. Quais são as reflexões que ficam, pessoal? Na verdade, nós temos que fazer um rescaldo desses últimos 3 anos, de uma direção catastrófica no Esporte Clube Internacional. Tá? Só perdendo, na minha opinião, para a direção que rebaixou o Internacional em 2016. A pior direção da história do Inter foi a de 2016. Tá? Foi a que rebaixou o Internacional. Foi a que tirou o Internacional de um lugar que ele nunca deveria ter saído. Do clube, dos pequenos clubes, né? Dos clubes que nunca caíram para a segunda divisão. Bom, o que acontece? O que fica? Quais são as lições? Bom, primeiro, você tem que ter planejamento. O Internacional é um clube gigantesco, é o maior dos clubes do mundo. O Internacional tem que ter um preparador físico à altura, tem que ter um treinador à altura. O Internacional tem que ter um gerente de futebol que não fique só tomando cafezinho lá com o pessoal que prospecta jogadores, que não fica batendo boca com o jogador dentro de campo, que não fica criando caso no intervalo de um Grenal, tá? Que você sabe o que eu tô falando, desse tal desse magrão aí, tá? Você tem que ter profissionais à altura do clube, que é um dos maiores clubes do mundo, tá? E principalmente você tem que ter jogadores no nível de um dos maiores clubes do mundo. O Internacional tá cheio de jogador ruim. O Inter tem um titular que não tem condições de ser titular do Inter. O Inter tem jogadores no banco que não tem condições de ser banco do Inter. No grupo, que não tem condições de estar no grupo. O Inter precisa ter uma base forte. O Inter precisa voltar a revelar jogadores. Jogadores de nível alto, atacantes que rendem muitos milhões de euros, certo? Então, é um Internacional hoje, é um clube assim perdido, né? As decisões atrasadas, né? Ao sabor do vento, não se tem um projeto de futebol, não se tem uma política de futebol. O Internacional não tem política de futebol, isso é a coisa mais importante. Você, como presidente, tem que sentar, escolher as pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento teu, traçar uma política de futebol. Nos anos 70, o Inter traçou uma política de futebol, o Inter trouxe um treinador, Rubens Minelli, e quais as ideias que ele tinha? Ele tinha as ideias do Rinus Michel, que era o treinador da seleção holandesa em 1974, do carrossel holandês. O que eles trabalhavam? Jogadores altos, jogadores de estatura alta, jogadores de QI alto, para poder realizar um esquema complexo. O Inter muitas vezes atacou até com 7, 8 jogadores naqueles anos, 70 ainda, com aquele time maravilhoso, mas se tinha uma ideia de futebol. Qual é a ideia de futebol do Inter? Qual é a política de futebol do Inter? Quando se vai contratar um jogador, se entra com o empresário abre um leque e fala, olha, eu tenho isso aqui, teve uma guerra na Ucrânia, eu tenho o Depena, tenho o Wanderson, tenho o Pedro Henrique, mas deixa eu ver a trajetória dos caras. Pô, esses caras aqui estão chegando aos 30 anos, nunca ouvi falar desses caras, não vou contratar. Tá certo? O Inter tem que ter uma política de futebol, o Inter não tem política de futebol. Tá? O mundo dos empresários hoje é uma faca de 2 gumes. Tu pode ter bons jogadores, mas tu tem que muitas vezes contratar as porcaria para pagar salário pros caras, para poder chamar os jogadores para jogar para ti. Então é uma faca de 2 gumes, né? É uma coisa boa e é uma coisa ruim ao mesmo tempo. Então, na verdade, o que se tem que ter? Uma política de futebol. E o que tá ficando para mim, assim, eu não morro abraçado ninguém, tá? Mas o que me preocupa em relação ao treinador, por exemplo, atualmente o Kudê, é que parece que ele é engessado. Ele parece que trabalha só com esquema e que se acontecer alguma coisa diferente, ele não consegue mudar o jogo. Ontem ficou claro isso. Eu tô descartando o Kudê, não estou descartando o Kudê, mas o Inter precisaria de um vice de futebol que conhecesse futebol, que chegasse no treinador e cobrasse as decisões dele. Olha, isso aqui não está certo, você já pensou isso? Ou se o Kudê realmente é esse cara que só trabalha com esquema e que não tem outra possibilidade, o Inter só tem uma opção no mercado, uma única opção na minha opinião, é o Vojvoda. E isso eu venho falando há muito tempo.
Há muito tempo eu venho falando. Não me venham experimentar portugueses, né? Porque aconteceu uma coisa no Brasil. O Brasil é um país assim muito estranho, né? Pouca criatividade, na verdade, né? Deu certo Jorge Jesus e depois deu certo o Abel no Palmeiras, e aí até eu nem sabia. Ontem estava vendo o jogo do Goiás, tinha que ver o jogo do Goiás, que tinha uma mulher narrando o jogo, pessimamente o jogo lá do São Paulo, e eu fui ver o jogo do Goiás e o treinador lá é um português. Parece que virou modinha, entendeu? Não é isso. Política de futebol traçada, aí você vai contratar. Você vai ter um vice de futebol forte, com ideias fortes. Aí você vai contratar um treinador dentro da política de futebol que você quer. Você vai contratar um executivo de futebol dentro dessa política. Você vai ter um gerente de futebol que trabalhe, que não fique só tomando cafezinho e dando tapa nas costas dos jogadores. E aí vem o treinador, e aí depois vem os jogadores que vão estar dentro desse perfil, inclusive psicológico. Tá? O Inter tem que ter homens lá dentro. Homens. Homens. Aquilo roxo. E isso aí não está acontecendo no Internacional hoje. Eu já disse que tem aí podcasts, grandes times, seleções, grandes treinadores, que os jogadores dentro de campo viam que aquela coisa não estava funcionando, e eles lá dentro faziam diferente. E isso não tinha problema para ninguém. Não tinha mimimi, não tinha nada. O que o Inter tem que fazer para o ano que vem, acredito que vai ser o Melo tem que traçar uma política de futebol. E isso é uma ideia de futebol bem clara. Qual é a ideia de futebol do Inter para o ano que vem? O Inter tem uma espinha dorsal? Tem uma espinha dorsal. Mas o Inter precisa de muitos jogadores. Não só para grupo, mas o Inter precisa de alguns jogadores para ser titular. Zagueiros, laterais, meio de campo e atacante. Porque eu não aguento o Ener Valencia fazer tudo na frente, né? E ter um companheiro inútil como o Wanderson. O Inter tem que ter política de futebol para o ano de 2024. Tá bom, pessoal? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês ativem o sininho das notificações, que vocês deem um like nesse vídeo, vocês ajudem, enfim, o canal do Aço Colorado, se inscrevendo no canal, para que essas minhas ideias, se vocês compartilham, se vocês estão cansados da mídia tradicional, com as mesmas ideias, a mesma conversa, tá? Que vocês me ajudem se inscrevendo, enfim, no canal. E o Internacional é vermelho e branco. Vermelho e branco. Parem de comprar roupa preta do Inter. Parem de comprar roupa rosa do Inter. Parem de comprar essa camisa horrorosa que o Inter usou ontem. Eu quero ver no estádio Internacional vermelho e branco. Eu tô vendo vermelho, preto e branco, direto. Parem com isso. Parem com isso. Um grande abraço e fiquem com Deus.